Gostaria de conhecer mais sobre Virtual Environments em Python, para que serve, como usar, onde que ele vai te ajudar? Assista esse vídeo, vou te mostrar como. Olá, me chamo Valdírio e vou te mostrar nesse vídeo como o Python Virtual Environment pode te ajudar nas suas tarefas do dia a dia. Vamos lá. Aqui está a agenda do que nós vamos ver hoje, o porquê de se utilizar o Python Virtual Environment, alguns casos de uso, pip e requirements.txt. Nós vamos ver todos eles e discutir um pouco mais. Por que usar o Virtual Environment? O Python Virtual Environment ele vai funcionar como uma caixinha de areia. A gente chama de sandbox, mas é como se fossem caixas de areia segregadas, ambientes separados. Isso com certeza vai te ajudar no seu dia a dia durante o seu desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Imagina essa foto. Aqui a gente está vendo vários pedaços, eles podem se conectar ou não, eles podem se encaixar ou não, mas está uma grande confusão, porque todos eles estão juntos e eu não tenho as peças exatas, então eu vou gastar tempo tentando, e pode ser que ele funcione, pode ser que não funcione, pode ser que ele encaixe ali pelo meio, pode ser que ele não encaixe e é complicado. Fica uma situação, um cenário bem complicado. E Valdir, qual seria a solução para isso? Imagina assim, eu tenho aqui a minha estante onde eu tenho várias caixinhas ou vários ambientes segregados e para cada caixinha dessa eu vou organizar. Então eu vou ter a certeza que em cada ambiente daquele todas as peças elas vão se conectar, não terá problema, tamanho, espaço, nada. Todas elas vão se conectar. E se eu precisar fazer uma mudança, se eu precisar comprar ou se eu precisar, eu sei que vai ser aquele módulo específico e todos eles vão continuar funcionando e não vão influenciar nos outros. Então, basicamente, essa é a ideia do Python Virtual Environment. Eu tenho caixinhas, ambientes segregados, onde eu posso ter um código numa determinada versão, uma determinada versão de módulo rodando e ele não vai impactar a segunda, a terceira, a quarta caixinha. O outro ponto que é interessante, Virtual Environment ele não precisa estar no mesmo local que está o seu código. Então, Valdir, eu estou aprendendo agora Python e tal, estou começando a escrever o meu código. Eu deveria colocar o Virtual Environment junto com o meu código? Não é uma boa prática. Poder você pode, mas geralmente o Virtual Environment ele fica à parte do seu código. O seu código ele é específico, o código em Python, mas o Virtual Environment ele vai estar no localzinho à parte. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para o nosso exemplo, toda a parte de Virtual Environment ele vai estar no meu home directory, na minha home área, dentro de um diretório .venv. Então eu vou criar o app 1, vou criar o app 2, todos eles vão estar ali dentro. E toda a parte de código, tudo que eu tiver de Python, ele vai estar no meu diretório code. Então eu vou ter o code app 1, code app 2 e por aí vai, ok? Então vocês estão vendo que eles estão segregados, realmente eles não precisam estar juntos. Ok, uso de caso, ou caso de uso. Vamos supor que eu estou trabalhando em dois projetos diferentes. O primeiro dele me foi solicitado, eu tenho esse requisito de ser uma aplicação em Flask, rodando em Python 3.10, ok? E a minha segunda aplicação, ela tem como requerimento ou requirement request usando Python 3.5, por questão de compatibilidade ou qualquer coisa assim. Então olha só, o app 1, vamos chamar de app 1 e app 2. App 1 vai ser usando Flask, Python 3.10. App 2 vai ser request usando Python 3.5, ok? O que acontece? Esse é o meu ambiente, essa é a minha máquina. Se vocês olharem, tem um comandinho piplist, ele vai me mostrar todos os Python modules que estão instalados na minha máquina. E aqui eu tenho uma penca de Python modules instalados, por N motivos que sejam, ok? Pode ser que ele conflita com aquela versão específica daquele projeto, então não é legal, eu teria que fazer um downgrade ou teria que mudar alguma coisa tal, mas isso pode impactar em alguma coisa na minha máquina local, o que também não é legal mexer. Então o que a gente faz? A gente cria um ambiente virtual, tá? Na criação desse ambiente virtual, vocês estão vendo no canto superior esquerdo, eu tenho o app 1, então o app 1. App 1 significa, entre os parênteses, significa que a gente está dentro de um virtual environment. Aqui eu tenho todos os Python modules que foram instalados nesse Virtual Environment. E aqui a gente está vendo o Flask. E agora vocês estão me perguntando, ou estão se perguntando, ué, mas se ele instalou o Flask, por que eu tenho Click, eu tenho Jinja, eu tenho
vários outros pacotinhos. Eles são dependências, tá? Então, a partir do momento que eu instalo o Flask ele tem uma lista de dependências e essas dependências elas vão ser instaladas também. Aqui embaixo a gente consegue ver a versão do Python. Então, para esse projeto eu tenho o Python 3.10 e essa é uma demanda que eu tinha, é um requerimento que eu tinha. Beleza, tá legal, tá esperado. E aí aqui eu tenho o meu app 2. Então, o que a gente consegue ver do app 2? Eu tenho a minha lista de módulos. Eu consigo ver o request. Request é um módulo que eu vou utilizar para fazer solicitações HTTP ou HTTPS. E olha que detalhe interessante. Eu tenho lá embaixo agora Python 3.5. Tá vendo? Eu não preciso misturar as coisas. Eu tenho uma caixinha para o Python 3.10, uma caixinha para o Python 3.5. Na caixinha do Python 3.10 eu tenho Flask. Na caixinha do Python 3.5 eu tenho Request. E por aí vai. Eles estão segregados, eles não estão se vendo, não estão se conflitando, não estão tendo problema. Essa é a ideia principal de Virtual Environment em Python, ok? E isso é lindo, é amazing. Vamos usar aqui um exemplo prático, direto. Algumas vezes, assim, Valdir, por que eu tenho que usar? É recomendado, é obrigatório? Não é obrigatório, mas olha esse cenário. Eu criei um Virtual Environment, e aí no meu Virtual Environment, toda vez que eu criar um Virtual Environment, eu vou ter o pip e o setup tools. É padrão, eles vão estar lá, ok? Então eu tenho ali o meu Virtual Environment, é o app 2. Eu rodei o comandinho Python, estou lendo Python e fiz uma chamada do import requests. E olha só, eu peguei erro. Ele explodiu porque eu não tenho o módulo request. Quando isso acontece, eu não consigo usar o request e aí o meu projeto está impactado. Então eu tenho que fazer alguma coisa para poder eu conseguir seguir em frente. O que eu faço? Eu tenho o comandinho pip install request, ele vai instalar o módulo request, ele vai instalar todas as dependências do request e a partir daí eu posso novamente testar Python e import request. Vocês estão vendo que ele foi para a próxima linha e ele não explodiu, ele não deu erro. Isso significa que o módulo do request está disponível nesse Virtual Environment e ele funcionou. Então essa é a principal ideia, eu consigo ter um módulo, esse módulo vai estar disponível e eu consigo usar esse módulo no meu código, ok? Beleza. E aí tem o pip, a gente vai ouvir falar bastante de pip, mas o que é o pip? Package Installer for Python. Esse é o carinha que vai fazer todo o gerenciamento do Python Module ou de módulos Python. Se você quiser instalar, se você quiser listar, se você quiser remover, ele é o cara. Ele é o cara que vai fazer essa gestão para você, ok? Tanto nos seus ambientes virtuais, como na sua máquina física, na sua máquina bare metal. Ou em máquinas virtuais, ok? Ok, vamos criar um Python Virtual Environment. E a gente vai aqui passo a passo. A primeira coisa é a versão do Python. Então eu vou criar o Virtual Environment usando o comando Python. E aí vocês estão vendo que eu estou usando Python 3.10. Então vamos dar uma paradinha rápida aqui. Python 3.10, eu estou criando o Virtual Environment. Esse Virtual Environment ele vai ser Python 3.10. E aí vocês perguntam, Valdir, se eu quiser criar uma versão, um Virtual Environment com Python 3.5, eu preciso ter o Python 3.5 instalado na minha máquina? Sim. Se eu quiser com 3.2, eu preciso ter o Python 3.2 instalado? Sim. Ou seja, se eu tiver diferentes projetos em diferentes versões de Python, Virtual Environments, eu preciso instalar o Python naquela versão específica, ok? Esse é um requirement, esse é um requerimento e é mandatório. Então vamos lá, a gente está rodando aqui o Python 3.10. Eu vou passar uma flag "-m", "-m" é de module ou módulo. E aí o módulo que a gente está carregando agora é o venv de Virtual Environment. E aqui eu estou definindo o local que vai ser criada a minha Virtual Environment. Eu criei ali um arquivinho, um diretório .vm, para ele ser um diretório oculto. Então se alguém der um ls ele não vai aparecer, eu não preciso que ele fique aparecendo. E o diretório app1 ou app1. Eu não preciso criar esse diretório, tá? O Python, nesse momento de criação do Virtual Environment, ele vai criar esse diretório para mim em toda a estrutura embaixo do Virtual Environment, ok? Então, basicamente é isso. Esse é o comando para criação de Virtual Environment. Eu tenho a versão do Python, o binário do Python, na versão que eu quero criar o Virtual Environment. Eu tenho o "-m venv, que está falando para o Python, ok, vamos criar um Virtual Environment. E eu tenho o path da criação daquele diretório. Beleza, o diretório foi criado. Eu não tenho nenhum retorno, eu não tenho nenhum joinha, nada disso, tá? Em seguida, o que eu posso fazer é dar um source.
e aí eu vou passar aquele diretório do Virtual Environment app1 /bin/activate. O que esse carinha ele vai fazer? Ele vai ler todas as variáveis, ele vai ler o ambiente e a partir de agora eu estou no Virtual Environment. Então se vocês olharem ali eu tenho o app1, o meu shell ele vai mudar, o meu prompt ele vai mudar. E o que esse prompt está falando para a gente é o seguinte, olha só, agora você está dentro do app1, Virtual Environment. Ok? Rodei o comandinho piplist e como eu falei para vocês, toda vez que eu criar um Virtual Environment ou ambiente virtual, eu vou ter o pip e o setup tools, ok? Valdir, o que é uma boa prática de ser feito como próximo passo? A gente faz o upgrade do pip, para que o pip ele pegue a última versão desse pacotinho e ele baixe para o seu Virtual Environment. Então o comando é pip install -- upgrade pip. Esse cara ele vai baixar a última versão do pip e ele vai botar disponível para você. Se vocês rodarem novamente o pip list, a gente está vendo agora que a versão dele foi para 22.2.2 e a versão anterior era 21.3.1, ok? Então basicamente é isso, a gente cria um Virtual Environment e agora a gente está pronto para seguir com o desenvolvimento do nosso código. E a partir da demanda, da necessidade, eu vou trabalhar com request, então eu vou instalar um Python module do request, eu vou trabalhar com Flask, eu vou trabalhar com Django, eu vou trabalhar com, enfim, o Python module que você for trabalhar é o carinha que você vai instalar e ele vai estar nessa área específica, nesse sandbox, nessa caixinha, ok? Beleza, criei, estou trabalhando e tal, e aí eu gostaria de sair desse Virtual Environment. Como é que eu faço? Existe um comandinho chamado deactivate. Quando você rodar o deactivate, ele vai sair do Virtual Environment e você vai ver que o teu prompt ele vai voltar ao normal. Então aquele app1 vai sumir. Valdir, eu posso ficar mudando app1, app2, app3, projeto A, B, C, sem problema. Toda vez que você mudar, fazendo source naquele caminho, ele vai ler as variáveis daquele ambiente, aí você vai passar a ver todos os Python modules daquele ambiente específico. Detalhe, você não precisa fazer um deactivate de um para fazer um source no outro, tá? Você está no primeiro, você pode dar um source no segundo, ele vai mudando, ele vai gerenciar isso para você. Beleza, temos o ambiente virtual criado e agora a gente vai fazer a instalação do Python module. A gente sabe que para o app1 a gente vai estar trabalhando com Flask, então vamos fazer a instalação do Flask. Novamente, estou no meu ambiente virtual, esse cara é o app1 ou app1, dei um list, viu o que eu tenho, executei o comandinho pip install Flask para poder instalar o Flask. Ele já vai verificar, ele vai ver todas as dependências, vai fazer a instalação das dependências e no final a gente pode rodar um pip list novamente e agora eu consigo ver todos os pacotes que estão disponíveis nesse Virtual Environment, assim como as dependências, ok? Aqui é o Flask, basicamente o restante é a dependência do Flask. E, não vamos esquecer, a versão do Python 3.10.4, porque nós criamos o Virtual Environment usando o Python 3.10.4. Beleza? E aí agora a gente chega no Requirements. Requirements é bem interessante porque o que acontece? Imagina assim, você tem o seu projeto, você está trabalhando no seu projeto. Como a gente está em inglês, eu vou traduzir aqui e depois eu vou explicar. Isso é bem interessante. Vamos imaginar que você está trabalhando no seu projeto e você gostaria de compartilhar o teu projeto com um amigo, com um colega de trabalho, ou de repente colocar isso no GitHub e aí qualquer um ao redor do mundo ele conseguiria acessar o teu projeto e utilizar o código e testar e colaborar e tal. E aí a grande pergunta é como é que alguém vai saber quais os Python modules ou quais os módulos Python você usou no seu projeto? Assim, por experiência própria, eu já peguei muitos projetos interessantes, lindos, maravilhosos, e aí quando eu tento rodar ele dá um erro de dependência. E aí ele dá outro erro de dependência. Aí eu vou resolvendo aquelas dependências e ele dá um erro, ele dá um erro, ele dá um erro. E tipo assim, o meu sonho era, cara, tem que ter um caminho, tem que ter um local que me diga todas as dependências, para quando eu rodar essa aplicação, a dependência ela ser instalada automaticamente e tudo rodar sem problema. Isso existe, mas não é automático, isso vai de acordo com o desenvolvedor. Então, geralmente quando você está desenvolvendo em Python, você vai criar esse arquivinho, requirements.txt, com os Python modules que você usou no seu projeto, no seu ambiente virtual. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Quero criar o arquivo. Como eu falei antes, o nosso diretório de projeto está diferente do diretório do Virtual Environment. Isso é uma boa prática, tá?
Então nosso código ele vai estar dentro do code app1. Esse é o diretório. A minha lista de módulos que eu tenho disponíveis agora, piplist, então eu tenho Flask, Click, Jinja, todos eles. No meu diretório eu não tenho Python code nenhum ainda, eu não tenho código Python nenhum ainda, eu estou preparando o ambiente e aí eu vou começar a escrever depois. Mas tem esse comandinho que eu já posso fazer agora e geralmente isso pode ser um dos primeiros passos que você vai estar fazendo no seu projeto. Quando eu faço a análise do meu projeto, eu sei quais os módulos eu vou usar, então eu vou preparar o meu ambiente e na preparação do meu ambiente, por exemplo, para esse cenário, eu sei que é o Flask e o Python 3.10. Então eu já vim aqui, criei o Virtual Environment, já coloquei o Flask, ele adicionou as dependências. Eu tenho as versões específicas, então o Click 813, o Flask 222 e por aí vai. Vocês estão vendo que o pip freeze ele vai colocar o nome do Python module, o nome do módulo Python, mais a versão que ele está naquele determinado momento. O que a gente faz? A gente executa esse pip freeze e a gente redireciona ele para um arquivo chamado requirements.txt. Esse é o caminho de criação desse arquivo. Esse é o processo. Feito isso, eu tenho lá o meu requirements.txt e esse cara também ele vai fazer parte do meu projeto. Ele não vai ficar no meu virtual environment, ele vai fazer parte do meu projeto, ok? Ele vai estar junto dos meus arquivos .py ou .py. Beleza, a gente criou do nosso lado, coloquei no GitHub, coloquei em algum lugar e aí passei para alguém e esse alguém pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que está na internet, olhou o projeto, achou interessante no GitHub, ele quer testar, então ele vai criar um novo virtual environment e ele vai instalar os módulos a partir do requirement.txt. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Criou um novo virtual environment. Vocês estão vendo que está lá como new app. Poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser tralalá, poderia ser... O que é uma convenção ou boa prática aqui? Se eu tenho um projeto e esse projeto ele é projeto de compras ou é cadastro ou é... Geralmente o virtual environment a gente coloca de acordo com o nome do projeto, tá? Aqui como é mais para a questão do vídeo, então new app. Criei um novo virtual environment, mesmo passo que a gente usou anteriormente. Fiz o update do meu pip e agora eu tenho já o pip e o setup tools. Tem um arquivo, requirements.txt, ele está local. Olhando o conteúdo, é o mesmo arquivo, tá? Então ele estava na minha máquina, estava no meu ambiente, agora ele está na máquina de vocês com essas dependências. Mas o virtual environment de vocês ainda está vazio. Eu só tenho o pip e o setup tools. No pip, vocês podem a qualquer momento dar um --help ou --help. Então se eu der um pip --help, eu vejo todos os helps do menu principal do pip. Se eu der um pip install --help, eu vejo todas as opções de help da opção pip install. E no pip install a gente consegue ver que tem o -r ou -r, que também funciona como --requirements. O que acontece? Se eu passar pip install -r e aquele file, aquele arquivo, requirements.txt, o pip vai fazer a instalação daquele Python, de todos os Python modules que estão naquele arquivo, com aquelas versões específicas. O que significa que se eu tiver uma versão anterior, ele vai funcionar da mesma forma. Então ele vai manter essa compatibilidade do meu ambiente com o seu ambiente e no fim do dia a gente garante que a aplicação ela vai rodar sem problema. Tá? Sem erro por conta de dependência. Sendo assim, vamos lá. Pip install -r requirements.txt e aí quando eu rodo novamente um pip list, eu consigo ver todos os pacotes instalados e eu não tive que fazer um pip install Flask ou pip install Click ou pip install whatever. Eu só fiz o pip install -r requirements.txt, ok? Beleza, vamos fazer aqui uma recapitulação rápida. O que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje? O como é importante usar o Virtual Environment. Se você está começando hoje com Python, eu acho que você já vai ser um grande passo se você começar a trabalhar com o Virtual Environment e aí começar a escrever os seus códigos em Python. Isso já é um grande diferencial e já vai te auxiliar no processo de organização. Então, super recomendo. Eu gostaria muito de ter aprendido isso quando eu comecei Python lá atrás. E hoje estou tendo a chance de compartilhar com vocês, então fiquem à vontade para utilizar a qualquer momento. Alguns cenários reais, isso é muito comum de isso acontecer. Então,
eu tenho Virtual Environment, eu estou trabalhando no projeto, eu trabalho em diferentes projetos, com diferentes versões, com diferentes demandas, diferentes requirements. Então, assim, essa é uma coisa que acontece todo dia, toda hora. Isso é bem factível e acontece. A gente viu também como criar, como ativar, como desativar um Virtual Environment, como você se mover entre eles. Existem vários aplicativos, vários tipo add-ons ou alguns paliativos, ou você pode criar também alias. Então, por exemplo, em vez de você digitar a source e o caminho até o activate, você só vai dar um AC, por exemplo, de activate e aí o nome do teu projeto. E aí o AC já vai ser um alias para o source, blá blá blá, até o teu ambiente virtual. Enfim, eu não quis usar nada daquilo aqui para mostrar bem raiz como é que funciona isso, bem simples. E qualquer adicional você pode complementar. Comenta aqui embaixo também o que você está usando, se você está utilizando alguma dessas ferramentas, ou se você já tem algum alias para esse tipo de comportamento. Mas é muito comum de se ver. Eu particularmente não uso, mas é bem comum de se ver. Como criar o requirements.txt, o arquivo. E um detalhe importante. Valdir, eu posso criar tralalá.txt? Pode. Vai funcionar? Vai. Da mesma forma, se eu der um pip install -r tralalá.txt, ele vai instalar os Python modules da mesma forma. O que acontece? Em menos de um ano, com certeza você que está assistindo esse vídeo agora, você vai se tornar um baita desenvolvedor Python. E aí você vai estar trabalhando também com... Gostou, né? Você vai estar trabalhando também com CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. E nesse processo de automação, quando a aplicação é Python, o processo de automação em si ele já vai procurar por um arquivinho chamado requirements.txt, porque isso é padrão, isso é standard. Ou seja, se você criou o teu requirements e o teu requirements ele está como tralalá, esse processo que vai procurar um nome standard não vai encontrar o seu arquivo e aí esse processo automatizado vai quebrar, ok? Então, de novo, não é obrigatório, mas é muito recomendado que você sempre utilize requirements.txt, porque no futuro os sistemas, a automação, todo o processo, ele vai buscar por esse nome automaticamente. Ou automaticamente, como um grande amigo meu fala. A gente conseguiu também reproduzir um ambiente virtual. Eu tinha um ambiente virtual na minha máquina, eu passei o meu requirements.txt para vocês, vocês foram lá, baixaram o arquivo, criaram um novo virtual environment, e aí deram pip install -r requirements.txt, e agora a gente consegue garantir que os nossos ambientes virtuais eles são os mesmos. Um ponto de atenção aqui, você criou o teu requirements, e aí você começou a fazer o projeto e tal, e no meio do projeto você falou, e cara, eu vou estar trabalhando, eu vou incluir mais um módulo, que não estava no meu escopo antes. Quando você adicionar mais um Python module no seu projeto, não se esqueça de atualizar esse cara. E o comando é o mesmo, pip freeze, redireciona para ele, manda ele lá para o teu GitHub, por exemplo. Por quê? Se você atualizar só no seu ambiente, atualizar o teu código em Python e não atualizar o requirement, quando chegar no meu ambiente eu tentar rodar, eu vou ter o erro, porque eu não vou ter aquele Python module. Então, o teu requirements atualizado, eu vou fazer um pip install -r nesse requirements, ele vai verificar tudo que já está instalado, não vai instalar novamente, mas o que tiver de novo ele vai fazer a instalação, vai suprir todas as dependências e a partir daí a aplicação vai funcionar sem problema. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilha, deixa um comentário aí embaixo se vocês estão começando em Python, se vocês já são experientes em Python. Fiquem à vontade também para compartilhar o que vocês gostariam de ver, seja de Linux, Bash, Kubernetes. Fiquem à vontade para mandar os comentários ou e-mail. Isso vai ser uma grande motivação para eu estar criando novos vídeos e estar postando aqui no canal, ok? See you, bye!